Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Assim diz a palavra do nosso Deus. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa esposa, vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém. Vamos ter mais uma vez uma palavra de oração? Senhor bendito, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, nessa noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença e de agora ouvirmos a tua voz através da tua palavra e no momento em que ela será exposta, ó Deus, que seja realmente o Senhor a falar. Que as palavras que saem do meu lábio, dos meus lábios, e o meditar do meu coração possam ser agradáveis ao Senhor. Que nessa noite saiamos daqui edificados, transformados, renovados, animados pela tua palavra que é viva. Fazemos isso confiados no teu Filho Jesus, que morreu, mas vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, os nossos relacionamentos são um excelente termômetro para a gente avaliar a autenticidade da nossa vida cristã. Porque a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas revela muito do que nós realmente cremos e manifesta de forma prática a fé que nós professamos. Se o cristianismo, se a nossa vida com Deus, se a nossa religião, ela não se traduz em atitudes, e aqui especialmente atitudes corretas, boas para com o próximo, ele se torna vazio, superficial, apenas um discurso sem vida. O apóstolo Tiago, por exemplo, ele afirma que a verdadeira religião, pura, sem mácula, diante de Deus, consiste em cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e refrear a própria língua do mal. Perceba que tudo isso envolve a forma como a gente trata as pessoas, envolve relacionamentos. Ou seja, existe aqui um aspecto essencial e prático, no qual o evangelho precisa ser refletido na forma como nós tratamos o outro, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. E se isso não acontece, não se trata apenas de um problema, de um mau testemunho pessoal. Mas quando isso não acontece, o evangelho é envergonhado e o nome do Senhor pode ser blasfemado entre as pessoas.
Por isso, queridos, é fundamental nós compreendermos como devemos nos relacionar com as pessoas ao nosso redor. E é justamente sobre isso que o apóstolo Pedro vem tratando aqui, desde a metade do capítulo 2, e vai tratar aqui também nessa primeira metade do capítulo 3. Lembre-se que Pedro aqui, ele está escrevendo para cristãos que estavam sendo perseguidos, foram dispersos por causa da perseguição. Eles estavam vivendo sob um governo que era hostil aos cristãos e à igreja de Cristo. Muitos desses cristãos eram servos, eram escravos. Alguns estavam enfrentando oposição dentro da própria família, hostilidade dos próprios parentes. Alguns haviam se convertido, mas os seus cônjuges permaneciam nos ídolos, na religião anterior. Ou seja, perceba que todos esses relacionamentos com a sociedade, com as autoridades, com o próximo, dentro de casa, são relacionamentos carregados de tensões, de conflitos. E a pergunta é, como se relacionar nesse cenário, nesse contexto? Como agir nessas situações? No capítulo 2, então, Pedro começa falando sobre os relacionamentos com os de fora, no âmbito social. Com as autoridades, ele orienta os irmãos à sujeição e o respeito às autoridades, porque essa é a vontade de Deus. No contexto do trabalho, os servos deveriam se sujeitar aos seus senhores, porque isto era agradável diante de Deus. E o modelo supremo que deveria moldar ali a forma como esses irmãos deveriam se relacionar, tanto com as autoridades, quanto com as relações de trabalho, e assim também as relações que são apresentadas aqui no texto que nós lemos, é o próprio Cristo. E ele vai deixar isso claro no versículo 21 do capítulo 2, quando ele diz, porquanto para isto mesmo fosse chamados. Pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Agora então Pedro passa a tratar aqui de forma mais direta das relações pessoais. E tanto no campo social quanto no campo pessoal, o princípio que ele nos apresenta é que os nossos relacionamentos devem ser moldados por Jesus. O parâmetro, o exemplo a ser seguido é Jesus. Não é o que as pessoas dizem, não é o que o tempo, a filosofia do tempo, a cultura do tempo dita, mas o que deve moldar a forma como a gente se relaciona com as pessoas é o próprio Cristo. Ele é o nosso modelo. E aqui no capítulo 3, ele se volta para o relacionamento conjugal, para a convivência entre os irmãos na fé e a forma como nós devemos tratar, inclusive, os nossos desafetos, os nossos inimigos. Então vamos começar vendo aqui a respeito do casamento. Como deve ser esse relacionamento no âmbito do casamento? Versículo 1 ao verso 7, Pedro vai começar aqui se dirigindo às mulheres, às esposas, mostrando aqui como Deus pode utilizar da submissão para a conversão dentro do casamento. E sempre quando a gente fala de submissão, mesmo dentro da igreja, mesmo com pessoas que já têm um tempo de caminhada, há sempre uma dificuldade de entender, de aceitar o que é essa submissão. Meus irmãos, submissão é um termo militar, que carrega o sentido de estar sob uma mesma missão, ou seja, é cooperar com uma missão comum com aquela pessoa que está com você, no caso aqui, o marido. A mulher não tem uma missão inferior à do marido, mas ela é colocada nessa missão debaixo de uma hierarquia, debaixo da liderança do marido, dentro de uma ordem estabelecida por Deus. Ela é chamada aqui para auxiliar o marido nessa missão. E isso, meus irmãos, não desvaloriza a mulher, não diminui a mulher, porque o próprio Cristo foi submisso ao Pai. Ele e o Pai eram um, Jesus falou isso. Mas ele, em todo tempo, foi submisso à vontade do Pai. Tinha, na história, quando a gente olha a história da redenção, eles desempenham papéis diferentes. O Pai elabora o plano, o Filho executa o plano, o Espírito Santo é quem aplica o plano nos nossos corações, mas todos são Deus. Nenhum é menor ou maior do que o outro. São coeternos, coiguais em poder, em glória, em majestade, mas desempenham papéis diferentes.
E assim também é no aspecto aqui da mulher. Ela não é menor do que o homem porque é submissa, mas ela desempenha um papel diferente do homem. E essa missão, ela não foi estabelecida por Pedro, aqui nesse texto, ou por Paulo, quando ele fala sobre isso, lá aos Efésios, ou aos Coríntios, ou aos Colossenses. Não foi estabelecida pela igreja, não foi estabelecida por homem. Essa missão foi estabelecida pelo próprio Deus, lá no começo, lá no Gênesis, quando Deus diz ao homem que iria fazer para ele uma mulher, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus sabia que o homem não conseguiria sozinho. O homem precisa de ajuda nessa missão. E a mulher está aí para ajudar o homem nessa missão. Quando Adão viu a criação, viu os animais, não achou ninguém idôneo. Ou seja, alguém que fosse igual a ele, que tivesse honra, inteligência, vontade. Mas na mulher, ele vê alguém idôneo, alguém que é igual a ele. Então Deus criou a mulher para auxiliar o homem, igual ao homem. E outro ponto importante, meus irmãos, é que essa submissão, ela não é uma questão de gênero, não é que as mulheres têm que ser submissas a todos os homens. A esposa deve ser submissa ao seu marido. O que é posto aqui é no contexto de casamento. No casamento, a mulher deve ser submissa ao seu marido. É uma missão estabelecida dentro de um contexto. Então, entendendo o que é essa submissão, Pedro vai amarrar aqui mostrando que essa submissão tem um propósito muito especial. Para que, se esse marido ainda não conhece o Senhor, ainda não obedece a palavra, ele seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Resumindo, a submissão tem o objetivo de revelar Cristo. A mulher submissa, ela revela a pessoa de Jesus. Mesmo em silêncio. E isso não quer dizer que a mulher não vá falar. A mulher pode falar. Mas a gente sabe que quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a verdade, e a gente vê alguém ali que está indo por um caminho diferente, um caminho que não agrada a Deus, a nossa tendência é ir falando e tentando alertar, exortar. É o nosso ímpeto natural. Mas o que Pedro alerta é, não use palavras, faça isso em silêncio. Use do seu testemunho. Use do seu comportamento. Use principalmente das suas atitudes. As suas atitudes vão revelar Cristo para o seu marido. É por isso que Pedro apresenta aqui que o foco das mulheres não deve ser a aparência exterior. E ele não está dizendo também que você não pode se cuidar, que você não pode passar uma maquiagem, que você não pode ir no salão, que você não pode fazer uma academia, um pilates. Não é isso, o ponto não é esse. Mas o que Pedro está dizendo é que isso não é o essencial. Isso não é o principal. Essa não deve ser a principal preocupação de você, mulher. A sua principal preocupação deve ser com o seu coração. O seu coração precisa ser bonito. O seu coração precisa ser agradável. O seu coração precisa ser santo. Para que o seu coração, através do seu coração, através daquilo que o Senhor operou na sua vida, no seu interior, isso seja refletido em ações belas, em ações de vida, em ações que testemunham e demonstrem a pessoa de Cristo. Porque nada adianta você postar uma foto bonita lá no seu Instagram, no feed, no story, sua família, eu e minha família, aquela coisa mais bonita, parecendo propaganda de margarina, mas quando chega em casa, você é uma mulher rixosa, você é uma mulher que não cuida do seu esposo, você é uma mulher que não cuida dos seus filhos, não ora pelos seus filhos, não zela pelo seu casamento. De nada adianta uma maquiagem se por dentro está podre. E tenha certeza, por mais que a gente tente botar essa capa, uma hora ela cai, uma hora a máscara cai. Se o nosso coração não for puro, se o nosso coração não for bom, isso uma hora vai ser revelado. É por isso que Pedro exorta que as mulheres cuidem do interior, do homem interior, porque isso tem mais valor diante de Deus do que qualquer outro adereço que você possa colocar para chamar a sua atenção.
E a gente precisa lembrar mais uma vez o contexto aqui, quando Pedro diz isso. Ele está falando para mulheres que estavam vivendo nesse período aqui, debaixo do Império Romano, e no contexto cultural aqui, o homem tinha quase que autoridade completa sobre a mulher e sobre sua família. Ele mandava e desmandava em casa. De forma que a mulher se converter ao cristianismo e esse homem se manter na religião pagã, era considerado uma traição. De forma que essa mulher poderia, inclusive, sofrer consequências graves por se converter, por assumir a sua fé. Mas é a essas mulheres que Pedro está dizendo: você se converteu, seja submissa ao seu marido, para que ele seja ganho pelo seu comportamento. Mulheres, uma coisa que vocês precisam entender a respeito dessa submissão, é porque antes de submeter-se ao seu marido, vocês precisam se submeter a Cristo. Vocês não são submissas e não devem ser submissas por causa dele, porque ele é bom, porque ele é bonito, porque ele é feio, porque ele é crente, porque ele não é crente. Vocês devem ser submissas a ele por causa de Jesus. E porque você é submissa a Cristo, você é e pode ser submissa ao seu marido. Você é e pode honrar o seu marido, ser respeitável com o seu marido, abençoar o seu marido, testemunhar para o seu marido, com um comportamento cheio de temor diante do seu marido. Essa é a missão que o Senhor dá às mulheres. É a esse comportamento que você deve se moldar dentro do casamento. O Evangelho é um modo de vida. A transformação que Cristo fez por nós na cruz do Calvário precisa ser expressa, e aqui, no caso das mulheres, expressa na submissão dentro do casamento. Você, mulher, que é casada, você tem refletido isso no seu lar? A submissão a Cristo, a honra a Cristo. Seu marido tem visto isso em você? Você, mulher que não é casada, você jovem, com o que você se preocupa em demonstrar, em exteriorizar? É com a sua aparência física? É parecer bonita para as pessoas, para você mesma? Ou você se preocupa com o seu coração? Eu já quero aqui fazer o convite para a EBD de semana que vem, que vai falar sobre isso. Sobre o real problema do homem, que não está primeiramente no comportamento dele, mas está no coração. Se o nosso coração não for tratado por Deus, a nossa beleza é vã. Até porque a nossa beleza passa. Nós seremos, como Paulo chama a atenção, sepulcros caiados, muito bonito por fora, arrumado por fora, mas por dentro mortos. Você tem se preocupado com o seu interior, com o seu coração, com a sua vida com Deus, ou somente com o que as pessoas veem de você exteriormente? Pedro, então, agora se volta aos maridos, tratando ainda desse contexto de ser moldado por Deus, por Cristo, no casamento. Ele vai dizer: maridos, igualmente vós. Igualmente o quê que ele está dizendo aqui? Assim como devemos nos submeter às autoridades, assim como os servos devem se submeter aos senhores, assim como a mulher deve ser submissa ao marido, o marido também precisa ser submisso a Cristo. E isso é demonstrado na forma como ele trata a sua esposa. É isso que Pedro está dizendo aqui. Ele vai dizer: vivei a vida comum do lar com discernimento. A ideia aqui é que você precisa querer conviver com a sua mulher. Você precisa querer conviver, dar atenção à sua mulher, ouvir a sua mulher, conversar com a sua mulher. Você não pode ignorar o que acontece na sua casa, o que acontece com os seus filhos. Viva a vida comum do lar. Muitos homens usam a casa simplesmente como se fosse um hotel. Eu vou lá para dormir, para almoçar, mas a minha vida é lá fora. Não se preocupam com o que acontece dentro de casa, não se envolvem.
usam a casa simplesmente para serem servidos pela esposa, pelos filhos, mas não querem servir. Mas o texto nos diz, a palavra nos chama homens, tanto casados, quanto aqueles que querem casar, que um dia vão casar, nós somos chamados para viver a vida comum do lar. Já ouvi frases de algumas pessoas, quando se torna pai, né? Fala assim, eu até ajudo com meu filho, né? O filho é seu, você não faz mais que sua obrigação de ajudar. Da mesma forma é a casa é sua. Você que lava um prato, você que lava um banheiro, você que passa um pano, você que ajuda nas atividades domésticas, você que conserta as coisas, isso não é mais do que a sua obrigação. É você viver a vida comum do lar. O homem, o marido, é chamado para isso. Viver o dia a dia da casa, ajudar também. E é interessante que esse cuidado, essa atenção, num certo sentido, é uma submissão que o marido tem ao Senhor demonstrado dentro de casa. John MacArthur, ele vai comentar sobre isso dizendo que a submissão também é responsabilidade de um marido cristão. Um marido crente deve submeter-se ao dever amoroso de ser sensível às necessidades, aos receios e aos sentimentos de sua esposa. Em outras palavras, um marido cristão precisa subordinar suas necessidades à da esposa, quer ela seja cristã, quer não. Pedro destaca aqui em especial a consideração, o cavalheirismo e o companheirismo. Eles se interessem pela casa de vocês. Se envolvam com discernimento. Porque homens e mulheres são diferentes. Homens e mulheres lidam com os problemas de forma diferente. Enxergam o mundo, enxergam a casa de formas diferentes. E são nessas diferenças que nós nos completamos. Nós, maridos, precisamos ajudar as nossas esposas com discernimento, com a nossa liderança. Quando a gente tem discernimento, nós vamos conseguir entender o dia que ela está estressada, o dia que ela está cansada, o dia que ela está precisando parar ali, ou o dia que ela está ali muito entregue, muito prostrada, e, meu amor, vamos chegar para perto, eu ajudo você. Com discernimento, nós vamos conseguir abençoar as nossas esposas. Tratá-las de uma forma adequada, de uma forma saudável, vamos conseguir auxiliá-las em decisões que precisam ser tomadas por nós. Muitas vezes a gente espera e a gente se acomoda, quando na verdade nós devemos tomar as rédeas. Não no sentido de ser autoritário ou de tomar decisões sem consultar as nossas esposas, mas a gente precisa tirar o peso delas. O peso é sobre nós. De tomar a frente, de tomar as decisões difíceis, das tarefas pesadas. Precisamos auxiliar as nossas esposas, a nossa casa, com discernimento. Não ache você que o único papel seu como marido é ser o provedor do lar. Eu sou o provedor. Eu boto comida para dentro de casa, eu pago as contas. Meu irmão, a sua esposa tinha isso na casa dos pais. O pai dela botava comida para ela, pagava as contas dela. O seu dever enquanto marido é de ajudar em tudo, em todas as necessidades. Espiritualmente, emocionalmente, nós precisamos cuidar e nos envolver com todas as coisas. Ela precisa da gente em tudo. Mas Pedro continua. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. E aqui, mais uma vez, a gente precisa tomar cuidado para não cair nas acusações do mundo. Mulher frágil. Como assim frágil também, né, pastor? A mulher consegue dar luz a um filho. A gente não consegue sentir muita dor, né, como as mulheres, a gente já fica logo prostrado. Não pode pegar uma febrezinha que a gente já está de cama. Mas a ideia aqui é justamente a questão física. O homem, naturalmente, biologicamente, ele é diferente da mulher. Ele é mais forte que a mulher. Própria prova disso, um exemplo é as Olimpíadas. Os esportes são praticados
a maioria deles tem as categorias de homens e de mulheres. E existe uma clara diferença quando uma mulher joga bola, por exemplo, com um homem. Não é a mesma coisa. Por mais que se esforce, por mais que treine, é uma diferença natural. Isso não é diminuir a mulher. Isso é a gente considerar a mulher e honrar a mulher como se fosse algo precioso. Cuide mesmo da mulher, trate ela como uma parte mais frágil. E, meus irmãos, quantas vezes os homens e nós homens caímos no erro de tratar a mulher como um homem. Como se fosse amigo da gente, fazendo brincadeira que não deve. Fisicamente, ver uma mulher carregando um peso ou fazendo uma atividade que não deveria fazer. Isso não é, mais uma vez, diminuindo a mulher, mas de ajudar, de auxiliar. Aqui Pedro está falando de cavalheirismo mesmo. Nós precisamos proteger as mulheres. Eu fico indignado quando, vez ou outra, sai cena aí de agressão, por exemplo, à mulher. E pessoas em volta vendo, filmando, mas não tem um homem para ir lá apartar a briga. Isso é um absurdo. Nós precisamos considerar as mulheres como parte mais frágil, protegê-las. Ela não tem a obrigação de nos proteger, mas nós temos a obrigação, o dever de proteger as mulheres. Sobretudo as nossas esposas aqui, Pedro está tratando disso. Quando a gente olha Paulo escrevendo lá Efésios, no capítulo 5, e fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, é tratar a esposa como mais frágil, você dá a sua vida. É você morrer no lugar da sua esposa se tiver que escolher entre você e ela. Estar disposto a isso. Mas Pedro continua. Por que nós devemos tratá-la dessa forma? Porque nós somos co-herdeiros da mesma graça. Imagina o impacto disso na época em que Pedro escreveu. Numa época em que as mulheres não tinham direito nenhum, não tinham dignidade nenhuma. Nem mesmo nas religiões pagãs, as mulheres não tinham acesso aos cultos pagãos, na Grécia e em Roma. Na própria religião judaica, a mulher também, ela era descartável. Mas o que Pedro está dizendo é que espiritualmente não existe nenhuma diferença entre homem e mulher. A mesma bênção que é para o homem é para a mulher. Ela é filha, assim como eu sou filho. Ela foi alvo da mesma graça, do mesmo sacrifício. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer: não há distinção entre homem, mulher, entre gentio, entre judeu, entre branco, entre negro, escravo, livre. Porque espiritualmente falando, fomos alvos, somos pecadores, alcançados pela graça igualmente. Então Pedro vai mostrar aqui para a gente, não existe nenhuma diferença, a mulher não vale mais, nem o homem vale menos e vice-versa. Mas eles desempenham papéis diferentes. A mulher deve ser submissa e Deus deu ao homem aqui a responsabilidade de responder pelo seu lar. De forma que o homem aqui é a manifestação física de Cristo no lar. Ele testemunha de Cristo dentro da sua família. Mas Pedro termina aqui com um alerta, irmãos. Ele diz que essas coisas, se elas não forem observadas pelos esposos, pelos maridos, as nossas orações podem ser interrompidas. Veja que coisa pesada que Pedro traz aqui. A forma como nós tratamos as nossas esposas influencia o nosso relacionamento com Deus. O sussurro da nossa esposa, quando nós maltratamos, quando nós desonramos, quando nós não observamos isso daqui, fala mais alto do que os nossos gritos diante do Senhor. O Senhor não ouve as nossas orações são interrompidas se nós não observamos o que está posto aqui para nós. Preste atenção, porque quando a gente deixa de cuidar das nossas esposas, Cristo não vai deixar de cuidar delas. Mas nós podemos sofrer as consequências disso. Homens, honrem as suas esposas. Sejam submissos ao Senhor, tratando elas não como elas merecem, mas como Deus ordena que a gente trate elas. Você que ainda não casou,
né? E nós temos aqui alguns casais jovens. Ninguém obriga ninguém a casar, não. Mas se você casar, meu irmão, essa é uma responsabilidade que você tem que assumir diante do Senhor. De viver dessa forma. Pedro, então, depois de tratar aqui do relacionamento conjugal, ele vai falar aqui sobre relacionamentos dentro da comunidade. E ele vai falar sobre como devemos nos comportar, nos tratar como irmãos aqui na fé, como igreja. E ele destaca aqui 5 atitudes, 5 disposições do nosso coração que devem marcar a nossa convivência, o nosso relacionamento. Primeiro ele diz aqui, tem o mesmo ânimo. Ou em outras traduções, tem o mesmo modo de pensar, ou vivam em harmonia. O que Pedro está falando aqui é que devemos viver em unidade. A igreja, os irmãos precisam viver em união. E aqui num tempo em que haviam falsos mestres pregando um falso evangelho, Pedro está lembrando aqui, olha, vocês precisam estar unidos no essencial, que é Cristo, que é o evangelho. Entre nós existem diferenças. Há gente que vai pensar que o batismo tem que ser de uma forma ou de outra. Há gente que vai defender que mulher tem que pregar ou que não tem que pregar, ordenar ou não ordenar mulher. Essas diferenças, elas existem, mas isso não pode ser maior do que aquilo que nos une, que é Cristo. Tenham o mesmo ânimo. Pedro não está falando aqui de uniformidade. Pedro está falando de unidade naquilo que é essencial. E o essencial é o evangelho. É a pessoa de Cristo. Não deixe de ser unido com o seu irmão simplesmente porque ele não concorda com você, que pode ou não cantar uma música, que o arranjo tem que ser desse jeito, ou que as cadeiras não tem que ser cadeira, tem que continuar banco. Não perca a bênção da união por causa de coisas pequenas. Precisamos ter o mesmo ânimo, o mesmo objetivo, sermos unidos. Pedro vai dizer também que a segunda atitude é que nós precisamos ser compassivos, ou em outras versões, tenham simpatia uns pelos outros. E a ideia de compaixão aqui não é de você sentir pena do outro, é de você sentir o que o outro está sentindo. É o que Paulo vai escrever lá, a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Muitas vezes é fácil, a gente entende essa parte, né, do chorar com os que choram, a gente chega para perto, ora, intercede, mas como é difícil a gente se alegrar com o outro. Parece que a gente não pode ver o outro alegre que a gente se incomoda. Se incomoda com as conquistas, com as bênçãos, fica com inveja, fica com ciúme. E quantas vezes surge contenda, conflito dentro da igreja por causa disso, porque falta compaixão, falta sentir o que o outro está sentindo. Mas Pedro nos exorta, precisamos ter compaixão, sejam compassivos. Outra atitude, amem-se fraternalmente, ele já tratou sobre isso no capítulo 1. O amor fraternal deve ser marca da igreja, deve ser marca dos eleitos. Meus irmãos, nós somos chamados, e uma das ilustrações que a palavra de Deus traz para o povo de Deus é que o povo de Deus é uma família. Nós temos um pai e somos filhos desse mesmo pai, filhos adotivos. De forma, meus irmãos, que nós devemos amar uns aos outros, porque nós somos alvos do amor do Pai. O meu pai enviou o seu filho para morrer pelo meu irmão. Veja o valor que o meu irmão tem diante do meu pai. Eu não vou considerar o meu irmão? Eu não vou amar o meu irmão? O fato de sermos filhos de Deus, isso já deveria ser argumento suficiente contra qualquer outro ponto para a gente não se amar, para a gente não desenvolver amizade, proximidade. Pedro está falando aqui disso. Tenham amor fraternal, amem-se, criem amizades, criem laços entre vocês. Vocês precisam disso. Lembre-se mais uma vez do contexto, esses irmãos estavam vivendo perseguidos. O mundo aí fora já nos odeia o suficiente para que a gente fique se engalfiando aqui dentro. Basta a oposição que a gente tem lá fora, a gente vai ficar se opondo aqui dentro. A gente precisa criar laços de amor,
de amizade entre nós. Somos chamados para isso. A quarta atitude, sejam misericordiosos. Se a compaixão diz respeito a sentir o outro, a misericórdia diz respeito a você sentir, mas não somente sentir, você se mover em direção à pessoa. É algo que vem do fundo mesmo, das entranhas. Era de onde as pessoas acreditavam que vinham os sentimentos antigamente. Das entranhas, é algo que vem do profundo. E você sente o outro e ajuda o outro. Você não é indiferente. Você trata o outro com doçura, com ternura, com gentileza. A nossa disposição interior é diferente, sejam misericordiosos. Mas ele termina dizendo que nós precisamos ser humildes. Tenham espírito humilde. E humildade, meus irmãos, não é uma questão financeira. Não se trata da pessoa ser pobre. Quantos pobres são orgulhosos? Não querem ajuda. Ou se você não fala com eles, vão te tratar mal. Não é uma questão de dinheiro. Não é questão de regionalidade também, né? Por exemplo, o povo costuma dizer que o povo sertanejo é um povo muito humilde. Vai falar com o sertanejo lá, o pessoal que foi no sertão. Eles têm o seu orgulho também. Não são humildes. A humildade diz respeito a gente abrir mão de ser reconhecido e reconhecer o outro. É a gente descer do nosso pedestal e considerar o outro superior a nós. Só que fazer isso envolve quebrar o nosso orgulho, envolve quebrar a nossa vaidade. E quantas vezes a gente não quer, né? Mas entre nós precisamos ser humildes. Paulo vai dizer, não pense de si mesmo além do que convém. Humildade não é se menosprezar, mas é a gente se colocar no lugar certo. Não é se menosprezar, não é pensar menos da gente, né, o lance da baixa autoestima, mas é a gente pensar a gente como a gente é. Nós somos pecadores, não somos melhores do que ninguém, mas eu sou amado por Deus, alvo da graça de Deus, Ele me ama. Então é a gente pensar de forma equilibrada a respeito da gente, não que a gente é melhor do que o outro e não precisa do outro. Sejam humildes. A verdade, meus irmãos, é que a gente olha para isso aqui e a gente percebe que falta isso na nossa igreja, falta isso no nosso meio, falta isso na minha vida, falta isso na sua vida. Não somos uma igreja ideal. Nós muitas vezes falhamos, nem sempre somos unânimes, nem sempre sentimos com os que sofrem, nem sempre nos alegramos com os que se alegram, nem sempre nos amamos como deveríamos amar, nem sempre exercemos misericórdia, nem sempre somos humildes. Mas esses são valores que Deus ama. Infelizmente, o que é regra vira exceção. A gente vive como exceção, porque a regra é essa, é viver desse jeito. Mas a gente prefere e muitas vezes vive como uma exceção, longe disso, com orgulho, com vaidade, desprezando, brigando. O Senhor nos chama para viver isso daqui. E a boa notícia é que nós podemos viver isso, não por nossa força, não pelo nosso esforço, mas porque Cristo que vive em nós já nos deu o seu Espírito que nos capacita, que nos habilita para viver essas virtudes no nosso meio. Pelo poder dele nós podemos viver assim, como a gente canta, né? Pela força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que nós vamos pagar o preço de ser um, não é pela nossa força, é pela força do Espírito Santo. Nós vamos lutar para viver desse jeito. Que essa seja a nossa oração. A oração da nossa igreja. A oração de você, crente. Pela força do Espírito, que a gente consiga viver essas virtudes e cultivar essas virtudes no nosso meio. Mas por fim, Pedro vai falar do relacionamento com os nossos inimigos, com os nossos desafetos, com aqueles que nos maltratam. E como é que você reage quando isso acontece? Como é que você reage quando alguém te trata mal? Como é que você reage quando alguém fala mal de você?
Quando alguém faz uma coisa contra você que te decepciona, te deixa triste, desapontado, o que você faz? Será que você liga para essa pessoa e fala poucas e boas, fala na cara dessa pessoa o que dá vontade de falar, ou nem fala? Pega de surpresa, fala pelas costas, quer revidar, dá na mesma moeda. Como é que você lida quando sofre diante da oposição, diante dos seus inimigos? Meus irmãos, a atitude que o cristão é chamado a ter é diferente do revidar, é diferente do fazer justiça com as próprias mãos. Mas nós somos chamados a confiar no Deus que é justiça, no Deus que é justo. Jesus já havia ensinado, lá em Mateus, capítulo 7, no Sermão do Monte, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. E Pedro está aqui replicando esse ensinamento, dizendo para esses irmãos que estavam sendo perseguidos, que sofriam oposição, ao invés de vocês fazerem a mesma coisa, vocês vão abençoar essas pessoas, vocês não vão pagar o mal com o mal, vocês vão pagar o mal com o bem. Vocês vão agir de uma forma diferente. Em vez de responder às afrontas com injúria, vocês devem abençoar os seus inimigos, bendizer a Deus pelo sofrimento. E por que fazer isso? Porque, meus irmãos, a nossa recompensa não está aqui nesse mundo, não é nas coisas desse mundo. A nossa recompensa, ela é eterna. E Pedro está dizendo que quando a gente age dessa forma, não pagando o mal com o mal, nós estamos acumulando as bênçãos eternas para as nossas vidas. E para reforçar esse ensinamento, ele vai citar aqui, encerrando, o Salmo 34. E é muito interessante o que esse Salmo ele traz para a gente. Nessa mesma linha de não retribuir o mal com o mal, o Salmo vai dizer para a gente refrear a língua, não usar a boca para falar dolosamente. Você tem passado por injúrias, por sofrimento, por injustiça, peça ao Senhor que ajude a segurar a sua língua. Muitas vezes dá vontade de falar na lata, mas peça ao Senhor que ajude a refrear a sua língua. Não falar aquilo que você tem vontade de falar. Procure a paz, fuja da guerra, fuja de confusão, fuja de contenda. Faça isso, porque o texto termina dizendo, Deus sabe, Ele está vendo, Ele conhece, e os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas súplicas. Meus irmãos, nós precisamos aprender a transformar as nossas dores em orações. Nós precisamos aprender a transformar os nossos sofrimentos em orações. Apresentar as injustiças que sofremos, as dores que sofremos, que nos causam ao Senhor. É isso que a palavra está nos ensinando aqui. Você foi injustiçado no seu trabalho, alguém te feriu, as pessoas têm falado mal de você, a igreja tem sofrido perseguição, nós temos sofrido por causa de homens maus no governo, nós precisamos apresentar isso em oração diante do Senhor. Ore, porque ao invés de maldizer, quando nós oramos, nós estamos colocando nas mãos daquele que pode abençoar. Apresente em oração. Foi isso que Jesus fez quando crucificado para os seus inimigos. Ele diz, Pai, não coloque esse pecado sobre eles. Eles não sabem o que fazem. Jesus orou pelos seus inimigos quando ele estava pendurado na cruz. E nós somos chamados a fazer o mesmo. Não proferir maldição sobre eles, mas orar para que Deus tenha misericórdia deles e nossa também. Apresente as suas dores em oração. A conclusão no verso 12 é, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Veja o que a palavra está dizendo. Quando a gente dá o troco, quando a gente devolve na mesma moeda, nós estamos praticando algo mal. Estamos pecando também. O Senhor não chama a gente para fazer justiça, para fazer vingança. A vingança pertence ao Senhor. A justiça pertence ao Senhor. Perceba a lógica do Evangelho. Eu nunca devo tratar mal qualquer pessoa que seja. Seja o meu inimigo,
seja o meu amigo, seja a minha esposa, seja os meus filhos, seja o meu patrão, seja uma autoridade, nós somos chamados para tratar bem as pessoas, nunca mal. Sabe por quê? Não é porque a gente é melhor do que os outros, mas porque quando nós agimos dessa forma, nós estamos revelando Cristo através da forma como a gente se relaciona com as pessoas. Nós estamos revelando o amor de Cristo, a graça de Cristo, a pessoa de Cristo. E nós somos chamados para viver dessa forma. Quando a gente passa por isso, e eu não estou dizendo aqui que é fácil, é muito difícil passar por isso calado. Mas isso não é utopia, isso não é impossível. Nós podemos viver desse jeito e agir dessa forma. Diante dessas situações, a gente costuma brincar, né? Mas é uma brincadeira verdadeira. A gente não pede força ao Senhor, porque se der força, a gente vai querer dar uma no sujeito, né? A gente pede por sabedoria, por domínio próprio, por misericórdia, para que a gente compreenda a vontade de Deus, para que Ele, no tempo dEle, faça a justiça dEle, não a nossa. Meus irmãos, concluindo, e eu quero concluir com uma citação do pastor Vinícius Jordão. Ele diz o seguinte: viver o Evangelho significa revelar Cristo por meio de boas obras, seja como esposo ou esposa, seja como irmão ou ao inimigo. Se minhas ações não refletem a Cristo, o que precisa ser mudado não é o meu comportamento, mas sim meu coração. Se minhas ações não refletem a Cristo, meu comportamento não precisa ser mudado. O que precisa ser mudado é meu coração. A gente muitas vezes vem, né, para uma aula, para um culto, e a gente ouve aqui: eu preciso ser submissa, eu preciso tratar bem minha esposa, eu preciso amar o meu irmão, eu preciso não revidar mal. E a gente acha que é simplesmente fazer essas coisas. É simplesmente uma questão de comportamento, como se fosse algo que acontece e que é praticado pela nossa força. Mas, meu irmão, as nossas atitudes e o nosso comportamento revelam aquilo que existe no nosso coração. Revela aquele que governa o nosso coração. De forma que, se formos alcançados por Cristo, se formos alcançados pelo Evangelho, naturalmente esse tipo de comportamento, essas ações devem ser vivenciadas na nossa vida. E se nós não vivemos dessa forma, temos resistência ao que está colocado na palavra, o que precisa ser mudado não é a forma como eu trato a minha esposa. Porque eu posso até, por um tempo, tratar Carol bem, honrá-la. Mas se o meu coração não foi mudado, se as condições de pressão e temperatura mudarem, eu vou tratar ela diferente, porque o meu coração não foi mudado. Foi apenas o exterior. Eu posso até honrar as autoridades, me submeter às autoridades, porque eu sei que tem que fazer isso. Mas quando surge autoridade que eu não concordo, que tomam decisões que eu não concordo, e eu logo me insurjo, isso está mostrando o meu coração insubmisso. Eu até demonstro amor ao meu irmão, sou compassivo com o meu irmão, mas quando ele faz algo que me desagrada, eu já mudo, porque o meu coração não foi mudado. Ele é sujeito, não ao princípio, não ao Evangelho, mas à condição, àquilo que me agrada. Meus irmãos, que o Senhor possa mudar os nossos corações. O Evangelho de Cristo, ele muda não somente o comportamento, ele muda as nossas motivações, ele muda a razão do porquê nós fazemos o que fazemos, do porquê nós vivemos como vivemos. Somente o Senhor pode fazer isso. Que Ele mude os nossos corações, que Ele molde os nossos corações, a fim de que a forma como a gente se relaciona em casa,
aqui na igreja e com o mundo aí fora, possa refletir Ele para a glória dele. Amém, meus irmãos?